Olá, boa tarde. Boa tarde, eu sou Itamar Santos, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, onde eu represento a FETAPERGS, a Federação dos Trabalhadores Aposentados do nosso estado. Hoje, o nosso Conversando com Quem Faz, temos a honra de receber o Jorge Amaro, doutor em políticas públicas, quilombola de mostarda, viamonense por empréstimo e por de coração, mas eu vou deixar que depois ele se apresenta, né? Porque senão eu conto a vida do nosso convidado inteiro, até porque nós somos contemporâneos e vivemos algumas histórias juntos. E com a professora Janaína Berti. A professora Janaína também é nossa professora da rede estadual, tá? E é fundamental a questão da educação e da biologia. O Jorge deu uma saída, né? Deu uma saída. Eu vou reconectar, mandar outro convite para ele. Enquanto isso, Janaína, você se apresenta, tá? Então tá bem. Itamar, antes de eu me apresentar, tá passando no Face a nossa live? No Facebook, na página do Itamar Santos. Eu tô na tua página e não tô vendo. Não, mas é na página do Itamar Santos, não é no perfil. Eu te mandei um link agora aí. Pega aquele link. Te mandei aí, olha no teu WhatsApp. Tá, até para eu poder passar pro pessoal, tá jóia? Isso. Enquanto você faz isso, a gente manda aqui o novo link pro Jorge. Feito. Já foi o link lá pro Jorge, daqui a pouquinho o Jorge entra novamente. Achei aqui. Achou? Aqui. Então, já te viu aí, né? Já. Já vou compartilhar. Isso, a gente mandou o link de novo, o convite lá pro Jorge. Vamos aguardar que logo o Jorge se reconecta. Essa questão da internet tem disso, né? Nós dependemos do sinal. Então... Eu sempre brinco quando eu vou fazer alguma fala em público, uma palestra, exposição, alguma coisa, que trabalhar ao vivo tem disso. Tem disso. Só quem faz ao vivo que sofre essas consequências. O Jorge já retornou. Exatamente. O Jorge já retornou. Então vamos deixar o Jorge se apresentar primeiro? Pode ser. Que é nosso convidado, né? Isso. Nosso querido amigo. Isso aí. Jorge, a palavra é tua. Boa tarde, Itamar. Boa tarde, Janaína. Estão me ouvindo? Sim. Sim, tudo bem. Deixa eu só me organizar aqui. Tranquilo. Tava tudo certo e a internet caiu. Foi o que a gente falou aqui. Foi o que a gente falou aqui nesse minuto que você ficou fora do ar. Então, estou utilizando aqui minha internet da Vivo aqui no celular. Esse talvez seja um dos grandes desafios hoje do home office, é a conectividade, né? Nós aqui onde eu estou hoje, a gente tem muita dificuldade de acesso à internet. A internet aqui é via rádio, é pouquíssimo acesso à banda larga. E agora, nesse exato momento a minha internet caiu. Eu estou tentando aqui, vamos ver até onde eu consigo usar os meus dados do 4G, que também tem muita dificuldade. Mas vamos tocar na medida do possível aqui para ver como é que a gente consegue tocar a live. Me ouvem? Estamos ouvindo sim. Perfeito. Pode te apresentar, Jorge. Bom, então, boa tarde mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite, Itamar. O tema é muito instigante, porque talvez é o tema que eu tenho... Fecha a porta. Eu tenho... É um tema que faz parte da minha trajetória. Eu sou Jorge Amaro, falo aqui
do meu lugar de origem, de Mostardas, onde eu nasci, quilombola daqui de Mostardas, e uma satisfação enorme assim, poder estar com vocês, poder participar de reflexões tão importantes. Eu tenho dito assim que eu tenho 3 cidades que moram no meu coração. Obviamente que Mostarda, né, onde nasci, Brasília, cidade, a capital federal, onde morei por 2 anos, quando coordenei o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Viamão, que foi a cidade que, em 1996, me acolheu até 2016. De 1996 a 2016, né, e tive a honra também de receber o título de cidadão viamonense da Câmara de Vereadores, e me considero um viamonense, me considero, assim, tenho um carinho gigantesco por essa cidade, por esse município, que quando saí daqui para estudar na ETA, né, me acolheu com tanto carinho, com tantas amizades que fiz, né, e, de certa forma, eu posso dizer que a minha vida profissional ela foi moldada em Viamão, foi moldada na Setembrina dos Farrapos, porque quando eu... Primeiro, assim, acho que eu tenho que voltar um pouco, Itamar, a 78, da história. Porque quando eu nasci em 78, lá no Quilombo dos Teixeira, e tu que é um militante aí pela saúde, que foi conselheiro tutelar, foi vereador, né, quando nasci lá na comunidade quilombola dos Teixeira, logo em seguida meu avô faleceu, quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, e minha família veio morar na periferia de Mostardas. Isso era em 1983. Em 85 era o ano de eu entrar na escola. Porém, a gente sabe... Vou dar aqui que eu acho que o sol aqui está me atrapalhando. Porém, a gente sabe, né, Itamar, que nos anos 80, nós estamos falando do período anterior à Constituição de 88, no período anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou dizendo isso para a gente entender assim, a importância da Constituição de algumas políticas públicas. Então, naquela época, o ir para a escola não era o comum, principalmente quando você era negro e pobre, né? E principalmente vindo de comunidade quilombola. Eu sempre digo, naquela época a prioridade era trabalhar para ter comida, né? E uma outra coisa muito comum na época era, por exemplo, veja como a gente vai olhando, vendo a história sendo transformada. Naquela época a gente se convivia, por exemplo, muito com o luto, né? Eu sou o mais velho de 7 irmãos, na verdade, 2 dos meus irmãos faleceram na primeira infância, né? E como filho homem mais velho, o que tu tem que fazer? Tu tem que trabalhar, tem que ajudar teu pai na lavoura, tem que... homem, né? Sim. Só que nas comunidades quilombolas a gente tem principalmente naquela época, a cultura griot, né? Da contação de histórias, dos mais velhos contarem as histórias. E eu ouvia muitas histórias do meu avô Totoca. Meu avô, inclusive, agora eu quero resgatar muito dessas histórias, porque são histórias orais, são histórias que um vai passando para o outro. O meu avô, você imagina, nos anos 50 e 60, ele era alfabetizado, né? Ele era agrimensor, ele entendia de cálculos trigonométricos, ele media a terra, as pessoas, o Totoca mede terra em formato de triângulo, terra com ponta. Então ele tinha que saber seno, cosseno, tangente, ele tinha que saber trigonometria para medir. E diziam, olha, e vem os engenheiros de Porto Alegre e confirmam o que ele faz. A medição dele é certa. A caligrafia dele era excepcional. Eu tenho uma tia-avó que é viva ainda, é a única irmã dele que é viva, e a tia Joaquina, ela foi alfabetizada por ele em casa. Ele ensinou ela a ler. E ele era muito conhecido também, porque ele não só lia, ele interpretava. Ele sabia o que estava lendo. Então, motivado pelas histórias do meu avô, eu decidi que eu queria também estudar, que eu queria também aprender a ler, eu queria... né? E com isso que eu fui para a escola. Na época eu ultrapassei, então,
minha mãe e minha avó foram quem mais me estimularam, né? E fui para a escola com muita dificuldade na época, de roupa, de material escolar, e até tem uma história que, para mim, uma que hoje, inclusive, é um dia muito importante, né? Hoje é o Dia Internacional de Nelson Mandela. E o Mandela dizia que a educação... O sinal dele tá ruim. Que pena. A educação é a arma mais poderosa para transformar. Jorge, o teu sinal está muito fraco, está cortando. E Mandela tem. E esses dias, ontem, eu fiz uma amiga de. Pode falar, Jorge. Conseguem me ouvir? Sim, agora pode falar. Sim. Melhorou. Pode falar? Estão me ouvindo? Pode, estamos sim. Pode falar. O sinal está dando uma oscilada aqui. Bom, então, como eu estava destacando, eu tive uma educadora e educadores que, no meu ensino fundamental, foram fundamentais, foram essenciais no meu processo de conclusão do ensino fundamental. E aí, talvez, Itamar, a minha pegada da inclusão tem a ver com esses educadores, né, de entender aquela máxima de tratar desigualmente os desiguais na justa medida das suas desigualdades. Então, tinham educadores que me davam caderno, roupa, porque eles entendiam que tinha um aluno ali que precisava de algo a mais para conseguir concluir, né, e ter sucesso no seu período de escola. Bom, concluo o ensino fundamental aqui em Mostardas, né, e recebo uma oportunidade aqui de um engenheiro agrônomo aqui do município que tinha estudado na ETA, né, e que ajuda me apresentar. Vou para a ETA em 96 e vou para a ETA num período muito importante, porque era um período de muita movimentação em Viamão. Né? Por exemplo, o que era o que de certa forma seria natural? Era eu estudar na ETA e voltar para Mostardas para continuar trabalhando aqui. Mas naquela época nós tínhamos ali todo o movimento do início do assentamento Filhos de Cepé, a questão indígena, uma série de questões que movimentavam a cidade e, de certa forma, criavam condições para que a gente pudesse perceber a cidade de um jeito diferente. Então, isso fazia com que a gente não só se estimulasse, né? Então, eu lembro muito bem que eu iria me formar em dezembro de 2019, dezembro de 98. E com isso, me preparando já para a formatura, já no último semestre, e ocorre lá na ETA o projeto Convivência Primavera da URGS. Então, eu tomo contato com a ideia de universidade, que até então não tinha. Então, com isso, eu escrever, né, que o ensino fundamental seria o topo, né? A gente está com problema. Oi? A gente continua com o problema do teu sinal, mas continua. Voltou de novo. Voltou? Voltou, continua. Então, teve um projeto, Itamar, do professor Edmundo Fernando Amaral, na cadeira de Administração e Economia Rural, e esse projeto, o melhor projeto da disciplina, seria premiado com um estágio na Prefeitura de Viamão.
na Secretaria de Agricultura. Ah, foi assim que tu entrou na prefeitura, então. Eu me lembro, aí eu começo a te conhecer. Foi em primeiro lugar. Eu lembro, inclusive, que naquela época, estava iniciando o Windows 95, e eu fiz um curso na Objetos. Eu trabalhava no final de semana ali nos sítios, na volta, e aí para pagar um curso na Objetos, e aí eu vinha para Mostardas em alguns finais de semana. O Jair Garcia, que foi o agrônomo, ex-aluno da ETA também, que me ajudou, ele tinha computador e tinha o Windows 95. Então eu lembro que eu fiz o projeto no computador ainda, e imprimi numa impressora matricial. Então, com isso, né, aí ganhei um estágio na Prefeitura de Viamão. Só que, na época, lá entrou eu, o Jairton Vieira, da Coopernorte, e o Anderson Campigoto, e eles me manejaram para o Departamento do Meio Ambiente para cuidar do viveiro lá embaixo, no que usa. Então, eu implantei o viveiro e para fazer a relação do Departamento do Meio Ambiente com as escolas. Então, digamos que aí, em 99, eu começo, então, né, essa, digamos que, militância pela questão ambiental por dentro do Departamento do Meio Ambiente, junto com o Cristiano Silveira, junto com o Sidney Zomer, na Secretaria de Planejamento e Habitação e Meio Ambiente, que era a Secretaria da época. E foi um período na Secretaria muito intenso, porque era a época que estava se implantando a coleta seletiva, a questão da economia solidária, a questão da educação ambiental nas escolas. A ETA tinha uma parceria com a Secretaria de Educação e a gente percorria as escolas. Foi o boom da questão do arroz e feijó, foi quando começou toda a ideia de levantamento socioassistencial no arroz e feijó. Então, foi um estágio muito rico. E após o estágio, em 99, 2000, eu fiquei de assessor de meio ambiente. 2000 foi quando o município implantou a coleta seletiva. Então, aí eu trabalhava na questão da educação ambiental para a coleta seletiva, onde tínhamos o galpão da Augusta e o galpão da estalagem, numa parceria com a GTV, numa parceria com a Metroplan. Aí tinha o programa integrado para a recuperação de áreas degradadas, que discutia o território, ou seja, a bacia do arroz e feijó. A discussão relacionada à bacia era entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre. Então tinha todo um processo de planejamento, de pensar o planejamento urbano de forma regionalizada. Depois, em 2001, eu saio da CEPLAN e aceito o desafio com o secretário Flávio Barcelos de Oliveira, biólogo da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, para ser, então, o diretor de limpeza urbana do município. Então, começa também um outro trabalho, né, da gestão integrada de resíduos sólidos, onde se discutia toda a questão do planejamento dos resíduos, enfim, uma série de questões, né. Foi um período de 99, 2000 e 2001 muito intenso. Mas em 2001, o que acontece? 2001, aqui em Mostardas, em setembro, 16 de setembro de 2001, a minha mãe falece de tuberculose. E eu, então, tenho que assumir um outro papel, né, que foi cuidar dos meus irmãos. Né, cuidar dos meus irmãos, principalmente eu tinha um irmão pequeno, com 4 anos, que todos eles... Então, esse meu irmão foi morar comigo em Viamão e não compatibilizava ficar com meu irmão, ser diretor de limpeza urbana do município como Viamão, né, com muitas demandas, e ao mesmo tempo eu estava na Escola Técnica da URGS, né, fazendo o curso de controle e monitoramento ambiental, que hoje, a Escola Técnica, hoje é o Instituto Federal, o IFRS. Na época, eram as escolas técnicas. Então, é interessante assim que a gente vai contando a história e, ao mesmo tempo, vai contando a modificação das políticas públicas, né? Isso mesmo. A transformação das políticas públicas. A evolução. Então, em 2001, eu saio da prefeitura e precisava trabalhar em um lugar que eu pudesse estar próximo de uma creche por conta do meu irmão pequeno. Então, eu entro na FADERS, porque o João Reus era um economista que trabalhava na Secretaria de Planejamento, na área habitacional. O João me indicou: olha, Jorge, tem uma vaga aqui na FADERS para técnico agrícola. E eu estava preocupado com uma creche próxima com o meu irmão pequeno, que eu precisava ter ele perto de mim. Ele estava muito traumatizado com a perda da mãe.
Então, eu vou, então, a trabalhar, né, no Centro Abrigado Zona Norte, na FADER, e na área de inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu entro, então, nessa outra caminhada, que é a área de inclusão de pessoas com deficiência, onde depois fui da primeira turma do ProUni na biologia do IPA, aí entro na biologia, depois faço especialização em educação ambiental, faço mestrado, meu irmão vai crescendo e vai me dando possibilidade de estudar, que a gente também tem que conciliar essas coisas, né? É muito difícil estudar com criança pequena, então meu irmão teve que crescer um pouco para me dar um pouco de autonomia, né? Então, faço mestrado, vou para Brasília para coordenar o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Fico uma gestão inteira lá no Conselho, e depois volto de Brasília em 2015 para entrar no doutorado na URGS. A URGS estava abrindo a primeira turma de doutorado em políticas públicas, e o programa me atraiu muito, porque me ajudaria na minha trajetória pública. Entro no doutorado, né, em 2015, e em 2016, um grande amigo de mais de 30 anos, né, Moisés Pedoni, ganha a eleição aqui em Mostardas, né, nas eleições de 2016, e me convida, mesmo nós sendo de partidos diferentes, me convida para vir ser secretário no município, né? E aí, em 1º de janeiro de 2017, eu assumo, né, como secretário. E aí, por conta dos desafios que as prefeituras estavam passando em 2017, eu assumo 3 secretarias em 2017. Assumo a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Coordenação e Planejamento e a Secretaria de Turismo e Cultura. Fiquei 8 meses secretário de Turismo e Cultura, fiquei 2 anos e 3 meses secretário de Coordenação e Planejamento e 3 anos e 3 meses secretário de Meio Ambiente. Então, foi um período muito rico, e eu sempre dizia que o grande desafio de assumir uma secretaria no município de Mostardas era que não era só o Jorge Amaro que estava assumindo, era o Jorge Amaro dos Teixeiras, o Jorge Amaro da Vila, o Jorge Amaro quilombola, e para mim era muito importante dar esse presente para o meu pai, porque a minha mãe e a minha avó, o presente que eu pude dar para ela foi a formatura da ETA. Foi a única formatura que as duas puderam estar presentes. Nas demais, elas já tinham falecido, tanto a mãe como a avó. Então, eu pude dar esse presente. A posse, para mim, foi muito mais importante do que todo o trabalho, porque na posse, o meu pai pôde me ver sendo empossado secretário. E aí, nesse período em Mostardas, como secretário também, foi um período muito rico. Eu terminei, então, o doutorado aqui em Mostardas, que para mim também foi motivo de muito orgulho. A tese foi produzida em Mostardas, né? Foi produzida aqui, né? Ou seja, eu estava morando em Mostardas e tive a honra, Itamar, de, em 8 de junho de 2018, exatamente quando completei 40 anos, ser o primeiro doutor em políticas públicas da história da URGS. Porque eu terminei o doutorado antes. Eu optei por... Como eu tinha... Foi muito, por exemplo, 2017, eu fui além de estar com todas as secretarias, né, eu ainda tinha o doutorado. Eu ainda tinha demandas do doutorado. E aí eu corri para terminar um ano antes, porque eu precisava me dedicar integralmente a Mostardas. Então, terminei em 8 de junho de 2018, né, me tornando o primeiro doutor em políticas públicas da URGS. 2018 também foi um ano muito bacana aqui em Mostardas, porque eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento e Turismo e Cultura. Mas, de certa forma, eu me dediquei a pelo menos 3 grandes temas. A questão, óbvio que do meio ambiente, da sustentabilidade, as questões de igualdade racial, porque, ou seja, eu sou militante pela igualdade racial desde o dia em que eu nasci no quilômetro Teixeira, desde 78. Então, eu tinha que ter um compromisso. O meu primeiro compromisso aqui era com políticas públicas de igualdade racial. E também com as questões de acessibilidade, por toda a minha história, né, na FADER e no movimento das pessoas com deficiência. Bom, o que acontece, então, em 2018? Em 2018, eu tive a honra de ganhar o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, graças ao trabalho de igualdade racial desenvolvido em Mostardas. E aí que eu digo que, quando as políticas públicas,
elas independem do tamanho e do alcance, mas sim da efetividade que elas têm. E isso pode ser num pequeno, num grande ou num médio município. Então, o trabalho que nós fizemos aqui, o trabalho de construir o conselho, articular as questões quilombolas dentro das políticas públicas, a questão de construir conferências. Trancou de novo, Jorge. Tudo isso fez com que eu ganhasse, em 2018, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, né, promovido pelo então Ministério dos Direitos Humanos, e em 2019, e aí eu quero voltar um pouco antes, porque quando eu dizia para as pessoas que eu, mesmo com o doutorado, tinha optado por ficar em Mostardas, as pessoas diziam, mas Jorge, o que tu quer num município pequeno sendo doutor? Vai dar aula na universidade, vai no imaginário das pessoas, e aí eu acho que isso também é algo que a gente tem que desconstruir. Eu acredito que a gente tem que ter doutores, tem que ter mestres, tem que ter especialistas nos municípios, e principalmente nos pequenos municípios, ajudando a construir e aperfeiçoar políticas públicas. Então, em 2019 eu também tive a honra de ganhar 2 prêmios. Um deles foi o prêmio Espírito Público, conhecido como Oscar do Meio Ambiente, que foram 18 servidores, entre mais de 1.000 selecionados, né, 18 que ganharam o prêmio, 3 na área de meio ambiente, eu fui um dos 3 na área de meio ambiente, e além do prêmio em si, a gente ganhou, que talvez para mim foi muito mais importante, uma semana na Hertz School, que é uma das escolas de políticas públicas mais importantes do mundo, em Berlim. Então, fiquei uma semana de imersão internacional, fazendo um curso de formação em políticas públicas, mas também conhecendo os diferentes níveis de políticas públicas, né, do governo alemão. Então, isso foi muito rico, foi muito valioso, assim, poder estar lá representando Mostardas, estar lá representando o Rio Grande do Sul. E no meu retorno, né, isso foi em setembro, no meu retorno, em novembro, eu ganhei aqui no Rio Grande do Sul a medalha Zumbi dos Palmares pela atuação na promoção da igualdade racial aqui em Mostardas. Então, eu vejo esses prêmios, primeiro, como não uma conquista do Jorge Amado, mas uma conquista de muita gente que caminhou comigo ao longo da trajetória. Foi uma trajetória construída com muita gente, que começou aqui em Mostardas, que passou por Viamão, que passou por Brasília. Brasília, eu tive um período muito rico lá, muito valioso, onde as pessoas me perguntam de tudo que se pôde construir no período que eu estava lá. Talvez o mais importante foi ter ajudado a tramitação final do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas, para além disso, Itamar, eu tive a honra lá de empregar a primeira pessoa com síndrome de Down da história da presidência da República. Até então, até 2013, a presidência da República, o governo federal, não tinha ainda empregado nenhuma pessoa com síndrome de Down. E eu empreguei a Jéssica Mendes, que está lá até hoje, fotógrafa, jovem, né, e vejam como as coisas partem de uma construção. Meu primeiro trabalho na FADERS foi justamente atendendo pessoas com deficiência intelectual, e dentre elas, pessoas com síndrome de Down. Né? Então, eu fiz isso em 2000, em 2002, 2003, 2004 e início de 2005. Eu fiz por praticamente 3 anos, 40 horas eu atendia pessoas com deficiência intelectual. Hoje ela está trabalhando, ela é um exemplo do ponto de vista do acesso e da participação. Então, o que eu venho dizer é que eu tenho tentado construir uma trajetória de militância, de busca incessante de conhecimento, porque cada vez mais os espaços públicos exigem conhecimento, exigem capacitação, e Viamão está nesse processo. Viamão me ajudou em muitas fases, as experiências em Viamão. Eu tive um outro período em Viamão, quando eu saí da FADERS, em 2005, no período de 2005, a minha primeira entrada lá foi em contrato, depois voltei como concursado em 2008. Em 2006, eu voltei para Viamão para ser chefe de gabinete do Serginho, né, onde um dos trabalhos que fizemos foi o plano diretor, o plano diretor participativo. Então, assim, foram momentos muito importantes, significativos,
e Viamão é um laboratório de aprendizagem por toda a sua diversidade. É um município que faz parte de 3 bacias hidrográficas, né? Ou seja, Lago Guaíba, Rio Gravataí e Litoral Médio. Inclusive, Viamão está conectada com Mostardas pelo Litoral Médio. A gente tem muitas questões em comum. Viamão tem também, assim como nós aqui temos 3 comunidades quilombolas, Teixeiras, Beco dos Colodianos e Casca. Viamão também tem 3 comunidades quilombolas. O Peixoto dos Botinhas, o Cantão das Lombas, Anastácia Machado, tem 3 aldeias indígenas, né? Itapuã, Cantagalo e Cantagalo, um parque estadual, o Parque Estadual de Itapuã, uma APA, a APA do Banhado Grande, um refúgio da vida silvestre, Banhado dos Pachecos, um parque municipal Santilera, algumas RPPN, reservas particulares de patrimônio natural, um assentamento da reforma agrária. Então, isso mesmo. Pensa a diversidade de um território. Então, percebe-se aí o quanto a gente tem de riqueza socioambiental. Eu como a gente olha para essa riqueza e traduz isso em políticas públicas efetivas. Eu tenho acompanhado, Itamar, o ICMS ecológico. Se nós pegar de 2014 a 2018, Viamão deve ter recebido mais ou menos R$1.800.000 em retorno de ICMS por conta dessa diversidade socioambiental. Então, isso agrega valor ao município também. E isso também dá a possibilidade de pensar algo diferenciado na região metropolitana e no próprio estado do Rio Grande do Sul. Nós temos poucos municípios com tanta riqueza socioambiental como nós temos em Viamão. Então, esse detalhe, esse retorno... Eu sou fruto dessa riqueza. A minha formação veio da convivência com essa riqueza. Veio da convivência com o Zico lá na aldeia da Estiva, veio da minha convivência lá nas margens do Feijó, na luta com o finado Antônio Pires da Silva, veio da convivência lá na Escola Lauro Rodrigues. Então, quer dizer, é uma riqueza tão grande, e eu acho que isso também foi importante na minha trajetória, porque o meu estágio inicial foi convivendo com essa diversidade. E essa diversidade, de certa forma, educa e nos possibilita aprender o tempo inteiro. Jorge, permite, Jana, porque assim, essa história do Jorge tem muito a ver com a nossa história aqui de Viamão, a qual eu fui participante. Né? O Jorge eu conheci como estagiário, né, do Departamento do Meio Ambiente. Departamento este que lá em 97 pertencia à Secretaria Municipal da Saúde. Quando a gente assumiu e eu fui diretor-geral, secretário substituto, fui um período secretário de saúde aqui, nesta época, a secretaria era a Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? O tripé aí da socioambiental, vamos dizer assim, das políticas públicas, né? E a gente já tinha essa visão de que essas políticas eram transversais, mas tinham que caminhar no seu caminho, de forma propositiva, né? De ter responsabilidade, de ter reconhecimento como política pública. E nós começamos a montar a assistência social, a secretaria, e transformar o meio ambiente em departamento. Esse departamento foi ser incorporado à Secretaria de Planejamento na época. Hoje é uma Secretaria de Meio Ambiente. Então, houve uma evolução, né, nesse período, nesses 30 anos, né, Jorge? Já se fazem 30 anos quase dessa evolução toda, e a gente teve a oportunidade de ser testemunha ocular da tua vitória, meu camarada. Então, é uma satisfação saber que aquele menino, eu não sabia a história do irmão, né? Do irmão pequeno. No final, tu vai contar como é que ele está hoje. E desse sacrifício todo, dessa luta toda que foi vencer. Esse teu testemunho, e aí, quando eu falo em testemunho, é aquilo que a história não apaga. Né? As pessoas podem nos criticar porque eu sou gritão, porque eu sou careca,
ou porque o Jorge usa óculos e usa cavanhaque, entende? Pode nos criticar por que quiserem, mas elas não podem desmanchar a nossa história. Então, Viamão está misturado nisso. E essa mistura é o que nos satisfaz. Quando você fala, Jorge, de que a gente faz para o coletivo, é uma verdade. A nossa geração, a parcela dessa geração, teve essa oportunidade de construir para o coletivo. E aí ouvindo essa tua história, e logo em seguida podendo estar lendo isso, né? Tu vai ter a oportunidade de deixar isso registrado para o futuro, né? Então, isso é muito gratificante. E quando a gente fala de política pública, a gente mostra para quem está nos ouvindo e nos assistindo hoje que é possível fazer. E que a transversalidade, que a participação social, que uma cidade saudável é possível. Então é fundamental. Quando você estava no Departamento do Meio Ambiente, eu era vereador em 2001 e 2002. A gente construiu várias leis, né? Uma delas do Covima, né? É de minha autoria, Conselho Viamonense do Meio Ambiente. Conselho Viamonense de Segurança Alimentar, fui eu que criei. O Conselho de Habitação foi criação no meu mandato, minha. Tá? Então, ter esse registro histórico transformado em lei, tá? É uma satisfação para a gente, tá? Que passou por esse período, que tem essa contribuição a dar e que a vida ajuda a melhorar, né? Então, tivemos aí um período de ascendência na cidade de Viamão de 16 anos, né? Infelizmente, agora nós estamos com 8 anos de estagnação, né? E de várias agressões ao meio ambiente. Então, quando você traz para a luz da realidade essa fotografia ambiental de Viamão, né? Só termos na cidade de Viamão um assentamento que permitiu 490 famílias viver dignamente e produzir para Viamão e para o estado do Rio Grande do Sul, é uma das produções de arroz ecológico de maior qualidade no estado do Rio Grande do Sul, é o que sai do assentamento. E aí eu tive a oportunidade, Jorge, e você também presenciou isso, de atender, né, o primeiro acampamento que resultou no assentamento. Nós tivemos por 2 anos na cidade de Viamão um assentamento ali no Cocão, no distrito industrial, de famílias que viveram debaixo da lona, porque naquela época, para conquistar a terra, tinha que assentar, tinha que acampar, e eram lonas pretas as barracas, e ali foi um inverno que nem esse de agora, né? Viamão, não sei como é que está em Mostarda, mas deve estar igual, muito rigoroso, né? Muito frio, né? Fazia tempo que eu não sentia tanto frio como estou sentindo agora. E aquele inverno lá de 98 era desse tipo, né? E nós levamos saúde com as condições que tínhamos, né? Com os médicos que tínhamos que nunca tinham botado o pé no barro, que atendiam no seu consultório, porque não tinha política pública de saúde, né? Nós começamos a fazer isso. E aqueles profissionais daquela época não tiveram medo de sair do seu conforto e ir com aquele jovem barbudo lá para o meio da lama e para debaixo da lona preta atender criança com infecção respiratória, com problema intestinal. E nós fizemos isso com muito amor e carinho. Então, te trazer aqui, isso me arrepia, Jorge, e me emociona quando te ouço falar, porque tu é a representatividade da vitória do povo gaúcho, do povo viamonense, do povo negro e do povo de Mostarda. Então, quando a gente tem vontade, quando a gente tem acesso, né? Acesso, e aí nós estamos no século XXI e o acesso ainda não é democratizado, né?
é necessário que continuemos lutando. Então, te ouvir falar é uma satisfação, é uma aula de aprendizagem e é uma aula de conhecimento para aqueles que não vieram junto com nós, que vieram depois da gente, de que Mostarda dá certo, Viamão pode voltar a dar certo, o Rio Grande do Sul também pode voltar a dar certo e o Brasil pode voltar a dar certo. Porque temos um povo lutador, temos um povo trabalhador e que quer vencer. Então, eu só tenho que te agradecer, meu amigo. E eu vou passar a fala para a Janaína, porque senão a Janaína, com nós dois nessa sala aqui, não vai falar nada. E a Janaína tem muita coisa para nos falar, né, da sua história como professora, como moradora de Viamão. Mas muito obrigado mesmo, viu, Jorge? Isso que é só a apresentação do Jorge, viu, Janaína? Vai lá. Pois é. Tu sabe que eu me emocionei com a fala do Jorge, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge quando eu estava na prefeitura. Eu já participei de algumas ações onde o Jorge liderava. Sempre fui muito envolvida nas questões dos movimentos sociais e ambientais aqui no nosso município. E quando o Jorge começou a falar da sua história e da sua caminhada, eu me emocionei, porque eu conheço o Jorge. E eu sei da onde que o Jorge vem, eu sei a história de vida do Jorge. E como tu disse, Tamar, ele é uma representatividade do negro quilombola, do pobre, daqueles que hoje a sociedade exclui. E exclui descaradamente, né? Porque parece que voltamos ao século retrasado, nem o passado, mas a Idade Média. Porque alguns valores parece que a gente perdeu nessa caminhada. E aí o Jorge falando dos movimentos que tiveram no nosso município, tantas coisas que nós fizemos para a educação ambiental, para as comunidades que hoje são excluídas, e nós não tínhamos nem Secretaria do Meio Ambiente, porque quando o Jorge estava nesses movimentos, nós tínhamos um departamento. A Secretaria do Meio Ambiente aqui em Viamão foi criada em 2013, e parece que desde então não se faz mais nada e não se vê mais nada. A gente tem um maior território aqui de área na região metropolitana, é o de Viamão. E muitas pessoas não conhecem quem são os grupos que formam o nosso município, né? As pessoas acham que Viamão é formado só por açoriano, e não é. A gente tem os indígenas, a gente tem os quilombolas, a gente tem os assentados, a gente tem os pescadores artesanais, temos um turismo rural bem forte, temos uma riqueza ambiental imensa, que pode ser muito bem trabalhada, e as pessoas não desconhecem. Não sei se não é interessante hoje para o governo que está hoje aí no município, que as pessoas sejam assim um pouco alienadas, ou o que acontece, e isso me instiga e às vezes me revolta um pouco, porque a gente podia estar dando oportunidades e transformando o nosso município assim como o Jorge fez. O Jorge, para mim, ele não é de Mostardas, para mim o Jorge é viamonense. Não adianta me dizer que nasceu lá nas Mostardas, no quilombola Teixeira. É Teixeira? Qual quilombola? É o Teixeira? Quilombola Teixeira, do Jorge? É, porque para mim, Jorge é um viamonense, e eu tenho tanto orgulho de te ter conosco, e de saber que tu faz parte da nossa caminhada, e que contribuiu muito, muito para o crescimento da nossa cidade. E fico tão triste em ver que muitas coisas se perderam e que as pessoas estão deixando de lado e deixando para trás, né? E aí te ter conosco é uma alegria, né, Itamar? É verdade. Então, assim, ó, a Rosana Kosenko, parabéns pela escolha do tema. Obrigado, Rosana, pela sintonia. Não sei se tu vai se lembrar, Jorge, o Igor Ramos, né, aqui de Viamão, acompanhando essas feras. Saudações a vocês. Janaína Berti arrasa. Parabéns pela ação, Itamar Santos. E a Adriana Barcelos Colares, parabéns ao meu conterrâneo, acho que é daí, Jorge. A Adriana Barcelos é aí de Mostarda. Adriana Barcelos, claro. Adriana Barcelos Colares. E aí, só pra Adriana, não... claro. Adriana, filha do Zé Caburé. Olha só. Aqui a gente conhece o setor pelos nomes dos pais.
Sim, interior, né? Mas só para não deixar passar, o Igor Ramos, que está aí na sala também, é outra figura, Itamar, que tem uma representatividade muito grande aqui no nosso município. Vamos convidar ele, Janaína. Eu acho que vale a pena, porque esse guri, ele é mais a parte da cultura, né? Isso, teatro. E tal, teatro, mas também tem uma representatividade muito grande. Sabe que eu sou cria de Viamão, né? Não sei se o Jorge me conhece a minha história, mas eu nasci em Viamão, atrás da Igreja Matriz, e moro até hoje no mesmo lugar. 43 anos que eu moro no mesmo lugar. E o bairro onde eu moro, eu vi o crescimento dele. E quando eu era pequena, eram 40 casas, 45 casas, uma mata bem forte, uma mata seca, né, que é aqui da nossa região, porque o que caracteriza a nossa região aqui em Viamão é a mata seca e a área de restinga, né? E aonde se criou a população, assim, aonde tem os bairros, as vilas, é onde nós tínhamos a mata seca, né? Que é o resquício de Mata Atlântica. Hoje, o bairro que eu moro, ele tem mais ou menos umas 350 casas. E elas foram construídas, assim, de modo aleatório, sem planejamento nenhum. Então, quando chove, como na semana passada, que a gente teve bastante chuva, não tem para onde escoar essa água toda e acaba acontecendo o quê? As inundações que a gente percebe, que nem aconteceu lá na estalagem também. Por quê? Porque não tem um planejamento, porque não é organizado, não tem uma pavimentação, porque as pessoas acham que pavimentação é colocar asfalto, e a gente sabe que não é, né? Então, assim, essas questões, eu acho que é o que nos traz hoje, o que nós vamos fazer, de que forma trabalhar para amenizar isso, de que forma a gente pode contribuir no nosso município. E eu não sei se o Jorge Itamar tem, assim, ele deve ter, né, alguma experiência para nos relatar em relação a isso, de que forma fazer, como biólogo, como, né, um doutor em sociologia. Assim, entrou agora a Agnes Bengala, muito orgulho do meu amigo, parabéns. Tá na tela aí a Marliese Klausner, sempre acompanhando o Jorge Amaro, parabéns para vocês, ótima pessoa, excelente profissional. Adriana Barcelos, oi. Deixa eu, aproveitando, responder a Janaína, contando para a Agnes e para a Marlise. A Agnes foi estagiária comigo, ela fazia arquitetura na época, e fomos entramos junto na CEPLAN. Ela tinha o grupo da arquitetura, da engenharia, com o arquiteto Álvaro, com a engenheira Isabel, o Breno, o Newton Magalhães, e a Agnes era desse grupo, e a gente entrou junto, e somos muito amigos até hoje, cultivamos a nossa amizade ali. Eu quero destacar, Itamar, teve uma época no Departamento do Meio Ambiente, logo no início, eu fui morar em Viamão, vindo do interior, sem muita noção do que era morar numa cidade grande, e aluguei uma casa e o valor do aluguel era R$180. E o meu salário de estagiário era R$200. Imagina. Mais R$10 que eu pagava de água, sobrava R$10. E aí a gente no interior, muito envergonhado, eu não dizia para ninguém que eu estava passando necessidade. E a casa não tinha nada, não. Eu cheguei com um cobertor e deu. Eu me lembro que eu fui na única loja do centro, ali, grande, eram as lojas Colombos. Aí eu... O sinal dele tá ruim. Viu, Jorge? Teu sinal trancou agora, né? Trancou. Nós já estamos com 50 minutos de conversa, infelizmente. Meu Deus, já não pode! Não! Estou dizendo, o nosso conversando com quem faz vai ter que aumentar. Caiu, vamos ver se o Jorge consegue. Deixa eu só mandar de novo o convite para ele. Tá? Para ele se despedir, tá? Entrando de novo.
Pois E aí, Jorge? Voltou, Jorge. Então, estava destacando aqui o papel dos meus colegas da época, o papel solidário. Isso também, o meu carinho por Viamão passa por isso também. Porque tinha dias que eu não tinha o que comer. Então, o Dalmo, o Cristiano, o Sidney, o Julinho, a própria Agnes, muitas pessoas, muitas vezes... O Guto nos confidenciou que dividiu a casa contigo. Ele contou umas histórias que a gente não vai falar aqui agora. O Guto disse que tu, ele e um outro rapaz. Como é que é, Juliana, o nome do outro? Eu não lembro. Eu sei que eles aprontavam com um colega que tinha medo. Acho até que era o... E o finado Raimundo Araújo, veterinário que trabalhava com pecuária ecológica lá em Itapurã. Esse aí. Ele nos contou que um de vocês aí tinha medo de barulho, medo de escuro. Mas, assim, Janaína, acho que um grande desafio que a gente tem nas públicas hoje para resolver os problemas da cidade, e isso aqui em Mostarda eu percebi como uma questão concreta de resolução. Uma das questões que me motivou a vir foi uma parceria e uma cumplicidade com o prefeito, e o prefeito me deu total autonomia para conduzir equipes técnicas, tanto do meio ambiente quanto do planejamento. Todas as funções que eu tinha eram desempenhadas por profissionais técnicos. O que nós fizemos com isso? Mostardas, mesmo num período de crise financeira, está com várias obras em andamento no município, resolvemos vários problemas, porque apostamos na capacidade técnica de servidores e de alguns contratados que eram técnicos também. Então, quando eu falei da Marlise, da Agnes, nós temos vários profissionais em Viamão. O que a gente precisa é engraçado, né? Eu acho que o legado que podia ficar da pandemia, que no período da pandemia se fala muito em escutar os especialistas. Só que a gente deveria escutar os especialistas em todas as áreas das políticas públicas. Quem é que pode dar melhores respostas para a questão ambiental do que os biólogos, do que os engenheiros ambientais? Quem pode pensar melhor o planejamento de uma cidade? Os engenheiros, os arquitetos. E aqui eu trabalhei com a seguinte relação: um bom quadro técnico e bons espaços de escuta à sociedade. Porque nem sempre o técnico ele tem a verdade absoluta. Então eu tenho que mediar a capacidade técnica para resolver os problemas com espaços que a população possa falar e possa ser ouvida. Eu acho que essa é a fórmula que a gente tem que utilizar. A gente já tem exemplos em Viamão mesmo sobre isso. Agora, o que a gente precisa fazer é entender que a cidade é muito dinâmica, que as políticas públicas hoje são muito dinâmicas. Então, eu não abro mão de conhecimento técnico, políticas públicas baseadas em evidências. O meu doutorado foi em políticas públicas baseadas em evidências, ou seja, usar os indicadores, usar as informações. E hoje a gente tem aí o IBGE, a gente tem uma série de informações públicas disponíveis que podem nos ajudar a pensar soluções para os problemas. Agora, enquanto eu sempre tenho dito, a gente precisa superar a ideia de politicagem e fisiologismo. Enquanto nós não superarmos isso, as nossas cidades vão padecer e não vão enfrentar de frente aos problemas. Além dessa questão do pavimentação pública, dessa organização das construções, tem outra coisa que me preocupa muito, que são as comunidades em riscos aqui no nosso município. Eu acho que o Tamar vai concordar comigo, que são os quilombolas, os índios, os pescadores artesanais e os assentados. Hoje, eu não vejo política pública, eu não vejo planos da gestão municipal atual em prol dessas comunidades. Parece que falta algumas coisas, falta assegurar a dignidade pela vida dessas comunidades, garantir a valorização da cultura e identidade dessas comunidades, e sem falar na questão de relevância, ancestralidade e poder de cura, né, dessas comunidades. O que tu acha que falta, Jorge, para que a gente possa trabalhar em prol dessas comunidades que, para mim, hoje correm riscos aqui no nosso município?
Olha, eu tô que é uma entrevistadora, hein, Tamar? Eu quero aproveitar o Jorge em tudo. Assim, ó, o nosso tempo está chegando já, falta 6 minutos para o teu limite, né? Você que define aí o nosso encerramento. Né? Mas, assim, dando só mais um pitaco nisso que a Janaína está trazendo. Para responder isso que a Janaína está te perguntando, o governante tem que ter compromisso com o coletivo, compromisso com a participação popular, tá? E o compromisso com a transversalidade dos conhecimentos, a intersetorialidade. Isso que a Janaína falou é isso, né? É você botar em níveis iguais os conhecimentos. Aí o conhecimento tradicional, né? E aí na saúde a gente fala muito isso, que as práticas integrativas e complementares da saúde, as PICs, né? E isso perpassa por toda a administração pública. Né? Então é fundamental que esse governante tenha esse compromisso. Né? E tenha o compromisso público com a formação do quadro técnico da prefeitura. Então, o concurso público é um outro compromisso que esse gestor tem que ter. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 90% da prefeitura de Viamão é privatizada. Está na mão de empresas que exploram a mão de obra, né, que precarizam o direito dos trabalhadores e que não devolvem para a sociedade um trabalho à altura da necessidade e que remunere os impostos que a gente paga. Então, Jorge, assim, esses minutos finais tá para ti fazer as tuas considerações e vamos marcar outra para agosto, hein? Final de agosto, quem sabe a gente conversa de novo. Bom, quero mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Sempre é gostoso falar de Viamão. Como eu destaquei para vocês, eu tenho um carinho gigantesco pela cidade, tenho um carinho gigantesco pelas pessoas. E os desafios que a gente tem hoje nos municípios passam exatamente por isso. Eu tenho dito aqui em Mostardas, né, durante todo o período que eu estive aqui, eu usei uma frase que me guiou, que era menos oposição, mais composição. Né? Ou seja, a gente conseguir... E aí, só que é o seguinte, para você ter composição, você tem que olhar o tempo inteiro para a cidade real. Você tem que dar voz para a cidade real. A ausência de oposição não significa que você não vai ter espaço de diálogo, de debate e de conflito. Mas um conflito no sentido de construir soluções para a cidade. Construir soluções para aqueles que mais precisam. E aí você tem que dar voz para essas pessoas. E voz para essas pessoas não se dá somente nos espaços institucionalizados. Você, muitas vezes, eu lembro aqui que nas Semanas do Meio Ambiente, a palestra para as comunidades quilombolas era lá no Quilombo, era roda de conversa. Não tinha data show, não tinha formalismo. Então, de acordo com os sujeitos, eu tenho que organizar o espaço para que as vozes, de fato, sejam protagonistas. E, ao mesmo tempo, Itamar, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Mostardas não tinha implementado políticas de promoção de igualdade racial, mesmo tendo comunidades quilombolas. Hoje, Viamão, por exemplo, não aderiu ao Sinapir, não produz políticas de igualdade racial. E aí, políticas não são ações. Porque uma coisa a prefeitura, aqui, por exemplo, cada comunidade quilombola tem uma patrulha agrícola. Tem feiras na cidade que possibilitam um espaço privilegiado para essas comunidades venderem seus produtos. Isso são ações. E de um governo para o outro pode sumir. Agora, quando você constrói políticas públicas articuladas com espaços em que essas pessoas têm o protagonismo, essas ações se transformam, então, em ações do município. E aí acabam, muitas vezes, se transpondo de um governo para o outro. Então, dar voz para essas pessoas também é isso. Eu acho que é isso que precisa ser construído em Viamão. Um amplo debate, um amplo pacto pela cidade real.
pela cidade que considere os indígenas, os quilombolas, os pobres das vilas, que considere aquela cidade que, de fato, precisa ser atendida pela administração pública. Esse é um grande desafio que todos nós temos, né? Eu acredito muito em Viamão, acredito muito em Mostardas, acredito, aqui em Mostardas, a gente agora tem defendido muito a ideia de que é um município não somente açoriano. E aí não é uma oposição aos açorianos, bem pelo contrário, é tomar e entender que o nosso município é afro-açoriano, porque a cultura, Exato. a identidade, a cosmovisão do município passa por uma construção que envolve, de um lado, portugueses açorianos, do outro lado, africanos, quilombolas. E isso precisa ser traduzido na forma como se reconhece a cidade. Então, Mostardas hoje tem defendido, afirmado, que é uma cidade afro-açoriana. E Viamão tem essa característica, Viamão ainda tem a questão indígena também, muito presente na sua formação. Então, dá voz à cidade real. Esse é o desafio que a gente tem para o próximo período. Com certeza. Assim, ó, o Tiago diz que é verdade, Tiago Silveira. A AGS diz que o conhecimento técnico e a administração pública devem caminhar juntos. A Marta Marisa Cunha, parabéns aos participantes, saliento a real necessidade de planejamento em políticas públicas em Viamão. Cada comunidade tem as suas prioridades, por isso é imprescindível o conhecimento técnico, organização e vontade política. E o Paulo Oliveira disse que acha que vai ser necessário um segundo tempo desse assunto. Esse segundo tempo fica para meados de setembro, agosto. Quem tu acha, meu amigo? Combinado? Então tá. Janaína, se despede. Como passou rápido hoje. Jorge, como é bom te ouvir. Eu falei para o Itamar, essa live vai estar boa, a gente vai aprender um monte, porque eu ouvi o Jorge falar e conhecer o teu trabalho e a tua caminhada é muito gratificante. Assim, ó. Muito obrigada pela oportunidade. Que pena que passou rápido essa 1 hora. E, Itamar, a gente tem a chance de mudar o rumo da história do nosso município, né? Esse ano é ano eleitoral, é ano que as pessoas têm que começar a pensar bem aonde vão colocar o seu voto, porque isso faz toda a diferença. Tempos atrás, a gente já conseguiu fazer um trabalho bacana no nosso município, já tivemos movimentos que foram extremamente importantes, inclusive o Jorge, né, esteve presente em muitos deles. Acho que é possível retomar, tenho esperança de que a gente pode retomar aquilo que se deixou para trás aí nos últimos anos, porque nossa cidade ela é maravilhosa, ela é enorme, eu sou viamonense de carteirinha, gosto do meu município, amo, sabe, as pessoas que moram aqui, tenho muitos amigos, a minha história é aqui, as minhas raízes são aqui, e eu quero que a minha filha tenha um município bom, um município bacana, um município voltado para as questões sociais, porque todos nós temos direito de ser felizes, todos nós temos direito a uma boa educação, a uma boa rede de saúde, um bom espaço para que a gente possa conviver e crescer. Muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, Jorge, um beijo. Né? Continue sendo esse cara grandioso, sucesso para ti sempre, espero que a gente possa ter outros encontros, não só virtuais, né, Itamar? Quando passar essa pandemia, vamos organizar Conversando com Quem Faz ao vivo, aqui na minha casa, mesmo. com o mate, né, um assadinho, para a gente trocar uma ideia e aprender um pouquinho mais uns com os outros. Muito obrigada e um bom sábado. Então, isso é fundamental, né? E assim, ó, a nossa geração, ela está sendo privilegiada, porque ela teve a oportunidade de fazer, de construir, e ela vai ter a oportunidade de reconstruir, né? Então, eu me aposentei fazem 4 anos, né? Passei no concurso público da prefeitura e voltei a trabalhar, então, né? Não me imaginava que iria retornar a trabalhar novamente, porque estaria aposentado, né? Aposentado por tempo de serviço. Então, isso são... e aí a vida que permite a gente fazer isso. Então, a gente tem que agradecer. A gente construiu, né, uma cidade saudável, apontou esse caminho, o Jorge
está podendo fazer isso na sua cidade de origem, e nós vamos ter a oportunidade de reconstruir Viamão, reconstruir o estado do Rio Grande do Sul e reconstruir o Brasil, tá? Aonde que as pessoas possam serem respeitadas pelo que elas são e pelo que elas necessitam. Então, muito obrigado para vocês, até o próximo Conversando com Quem Faz aqui no canal do Itamar Santos. Muito obrigado e até a próxima.